diz-nos assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Oremos. Pai amado e bendito, diante da Tua presença, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Obrigado, ó Pai, pela melhora, para a condição de culto, para que possamos ouvir a Tua palavra. Infelizmente, ó Pai, nós reconhecemos que a educação daqueles que dirigem as nossas cidades, os nossos estados, a nossa nação, nem sempre condiz com aquela que deveria ser. Mas o Senhor trabalha no coração, cada prefeito, conforme já oramos aqui, de cada cidade brasileira, cada vice-prefeito, cada vereador, possa dar o seu melhor em favor de mudanças que possam cooperar para a melhoria de vida do povo brasileiro. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem abençoado a nossa nação, e se nós não vivemos dias melhores, é porque os nossos governantes não têm tirado o proveito devido das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Agora, Pai, fala a cada coração, ao começar do meu coração, para que possamos compreender a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas na noite de hoje. Eu oro a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Este salmo, primeiramente, ele faz parte do grupo chamado Salmos de Degraus. O que é este grupo de salmos? É um grupo de salmos que, quando as pessoas vinham adorar no templo em Jerusalém, elas vinham pelo caminho cantando. E cantava alguns desses salmos aqui, um, depois o outro, depois o outro. 126 é um desses salmos. Nós não sabemos exatamente quem é o autor, mas há algo muito precioso que eu gostaria de considerar com os irmãos na noite de hoje. Aqui, na versão que nós usamos, fala águas do sul, no versículo 4. Em algumas outras versões dá um nome a esta região, região de Negueb. Região de Negueb. Negueb é uma região deserta que está ao sul de Hermon, sudoeste do Mar Morto. O Negueb, ele é citado várias vezes na Bíblia, desde o livro de Gênesis, perdão. E o livro de Salmos, por exemplo, também fala das famosas torrentes do Negueb. O que é isso? Negueb é um deserto onde não chovia, era muito seco, era muito árido, era improdutivo. Mas lá ao norte da nação de Israel, até bem perto ali da divisa com o Líbano, onde nós estamos vendo algumas coisas, está o Monte Hermon. E o Monte Hermon tem chuvas, e chuvas abundantes. Ali nasce o Rio Jordão, não é? Primeiramente desce, forma águas de Merom, depois o Mar da Galileia, depois corre até o Mar Morto com o nome de Rio Jordão.
Mas em determinada época do ano, então essa chuva era tanta lá no norte, que ela descia escorrendo como rios momentâneos, podemos dizer assim, e aquela chuva tomava toda a região do Negueb. E logo depois, aquela região que era árida, que era seca, ela se tornava florida, com relva. As pessoas preparavam a terra, plantavam e colhiam. Então era uma bênção. Há vídeos das pessoas ainda hoje olhando as torrentes do Negueb, descendo e elas festejando, pulando de alegria, porque como sertanejos, agora era hora de plantar para poder colher. E essa analogia, então, utilizada pelo salmista, ou seja, esta comparação que ele faz sobre este fenômeno, que ali em relação aos leitos dos ribeiros do deserto, Negueb, então, é o nome desse deserto, que compreende uma área de aproximadamente 7.250 quilômetros quadrados. Eu estava olhando acerca disso, ela é quase 5 vezes o tamanho do município de Formiga. Não sei se vocês aqui conhecem lá o município de Formiga, mas é quase 5 vezes, é uma área boa, uma área considerável. Agora, durante o período da chuva, que é raro nessa região, então as águas que desciam lá da montanha, elas formavam essas grandes torrentes em forma de riachos, e ela trazia alegria, vida àquela terra. O salmista entendia que somente o favor de Deus seria capaz de restaurar a nação de Israel. Mas ele não estava falando apenas na restauração geográfica, de dar um território a eles. Ele estava falando da restauração da presença de Deus no meio do seu povo. Se há algo que nós precisamos como povo brasileiro nos dias de hoje, é restaurarmos a presença de Deus no nosso meio. Nós devemos ansiar por isso, nós devemos desejar que Deus se faça presente em cada ato, em cada instância dos nossos governos, tanto o legislativo, o executivo, o judiciário, como também o município, o estado, a nação brasileira. Nós precisamos que Deus esteja presente ali. Devemos orar por isso, devemos buscar por isso. Diante disso, amados irmãos, eu gostaria de considerar 3 coisas que o salmista ressalta nesse precioso texto da palavra de Deus. E a primeira delas é que nós devemos olhar o passado com gratidão. Olha o que diz os versos 1 a 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Amados irmãos, depois de 70 anos de escravidão daquele povo, eles foram levados ali para a Babilônia pelo Império Caldeu, Babilônia, Império Babilônico é sinônimo, e ali depois de um tempo
os persas conquistaram o Império Babilônico e eles tiveram, vamos dizer, algumas regalias, a vida ficou mais tranquila, e a certa altura, então, através do rei Artaxerxes, primeiramente de Ciro, depois Artaxerxes, ele dá liberdade para que a nação de Israel pudesse voltar, e esta volta eles pudessem restabelecer ali a sua nação. Então, olha só, amados irmãos, eles tinham a ideia de que fora Deus quem os tirara do cativeiro com uma mão forte e poderosa. Essa libertação, então, produziu uma exultação, uma glorificação a Deus, de forma grandiosa, e era tamanho aquilo que causou um impacto nas nações que estavam à sua volta, naquele outro povo que estava olhando para eles. Amados irmãos, se há algo que nós precisamos olhar para o nosso passado, era quem nós éramos. Às vezes nós achamos que somos muito bonzinhos. O pastor Douglas, ele disse que talvez eu seja o único mais pecador do que eles, e eu concordo com isso. Por quê? Algumas pessoas acham que eu sou bom, mas eu tenho comigo que uma pessoa boa comete pelo menos 5 pecados por dia. E se eu cometi ao longo da minha vida uma média de apenas 5 pecados por dia, quantos pecados vocês acham que eu já cometi? Pelo menos próximo a 120 mil pecados. Deu para ver o tamanho do perdão que Jesus Cristo me deu? Amém. Né? Deu para ver? Então, amados irmãos, não é pouca coisa. Não é pouca coisa de onde Jesus Cristo me tirou. Eu não nasci em um lar evangélico. Minha mãe era médium espírita. Graças a Deus que ela foi salva também, não é? E me levou para a igreja. Eu tinha 10 anos, quando ela resolveu mudar, acabar com isso. E então Deus foi nos tirando de lá. Mas até os 10 anos de idade, antes de entrar na igreja, eu já havia ficado bêbado 2 vezes. É muito, amados irmãos, mas Deus me tirou de lá, e eu devo olhar para isso tendo gratidão a Deus, por Ele ter mudado, ter transformado a minha vida, não ter deixado que eu continuasse naquele curso de pecados. E eu quero crer que cada um de nós temos a nossa história, mas ela é equivalente, se não em número, em quantidades de pecados, mas todos nós, como nos diz Romanos 3:23, somos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós fomos separados do nosso Deus. Então agora, Deus manda Jesus Cristo quebra este jugo, Jesus Cristo nos tira lá do lamaçal de pecado, Jesus Cristo nos limpa com o seu sangue santo, purificador, e Jesus Cristo nos dá uma nova dimensão. Nós somos, amados irmãos, libertos do poder de Satanás em nossas vidas, e nós nos tornamos em Cristo Jesus membros da família de Deus. Isso não é pouco. Nós precisamos louvar a Deus e engrandecer o nome de Deus por tudo isso que Ele fez, ainda mais, porque em posição, ou seja, já tem um lugar reservado
para todos aqueles que estão aqui e que foram a Jesus Cristo e que receberam o perdão dele, a salvação pelos seus pecados, um lugar reservado ali nos céus. João 14, versos 1 a 3 nos garante sobre isso. O próprio Salvador nos diz isso, e por isso nós devemos olhar para o nosso passado com sentimento de gratidão, agradecendo a Deus por tamanha obra que Jesus Cristo fez em nossa vida. Mas também, amados irmãos, nós devemos olhar para o presente com súplicas. Olha o que diz o verso 4: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou como as correntes do Negueb. Amados irmãos, o salmista, ele volta os seus olhos para o passado e depois para o presente, e ali ele percebeu que as vitórias do passado não servem para manter você em pé, não servia para manter a nação de Israel em pé naquele momento. Nós fomos salvos, nós temos um momento em que nós podemos dizer: nesse dia recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador desta maneira. Eu clamei, Jesus Cristo entrou em minha vida, me transformou, me salvou. Mas, amados irmãos, de lá para cá, nós precisamos continuar trabalhando, deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida. É como diz aquela história, nós precisamos matar um leão por dia. Cada dia nós precisamos entregar nossa vida a Deus, nas mãos de Deus, nós precisamos nos consagrar a Ele e nós precisamos viver para Ele aquele dia, aquele momento. É interessante nós olharmos e pensarmos, obrigado irmão, e pensarmos na razão pela qual Deus criou o homem, a razão pela qual Deus mandou Jesus Cristo para nos salvar, a razão pela qual Jesus Cristo salvou a mim e a você, foi exatamente para o louvor e para a glória do nome dEle. Assim, então, nós precisamos a cada manhã ir até Deus, adorar o seu nome, glorificar o seu nome no início da nossa oração e dedicar a nossa vida para no dia de hoje viver para a honra, glória e louvor do nome de Deus, nosso Pai. Nós precisamos buscar isso, amados irmãos, entendendo que as correntes do Negueb, elas repetiam de tempo em tempo. Era necessário aquilo. Também nós necessitamos que as torrentes de bênçãos de Deus venham regularmente em nossas vidas, senão as nossas vidas não serão produtivas. E nós precisamos ir até o trono da graça de Deus e rogar a Ele que nos conceda isso. E mais do que isso, amados irmãos, é preciso saber que nós não temos as forças para restaurar a nossa própria sorte. O esforço não vem do irmão, o esforço vem de Deus. É preciso que você entregue a sua vida a Deus. É preciso que cada dia você seja cheio do Espírito Santo. Mas o que é isso? O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu gosto muito da forma do pastor Rômulo Éden pensar sobre esse assunto. Ele diz que ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais do Espírito Santo, e sim o Espírito Santo ter mais de você.
É você colocar a sua vida nas mãos do Espírito Santo e dizer: me usa para fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor tem a me ordenar. Nós precisamos entender que só Deus pode fortalecer os nossos braços. Só Deus pode nos encher com entusiasmo quando a nossa alma parece um deserto árido. Nós aprendemos com isso, porém, que a crise não é um fim da linha. Há poucos dias nós tivemos uma grande crise no mundo, a chamada pandemia do Covid. Talvez alguns dos irmãos aqui tiveram Covid, eu tive, Elda teve, nós fomos para o hospital, eu fiquei 7 dias, ela ficou 12 dias. Muitas das nossas igrejas foram atingidas, não podiam reunir, tivemos que criar malabarismos, usar transmissões, usar isso, aquilo. O curioso, amados irmãos, é que, passado essa crise, eu e vários colegas, nós esperávamos que as pessoas iam procurar Deus de coração aberto para servi-lo. E infelizmente aconteceu, na maioria dos casos, o contrário. Muitas são as pessoas que ficaram frias, que voltaram atrás, que deixaram de fazer aquilo que faziam em favor da obra de Deus, nosso Pai. Como se fosse o fim da linha, e não é. Qualquer crise que nós venhamos passar, não é o fim da linha. Nós precisamos ir até Deus, nós precisamos suplicar a Deus, rogar a Deus, não entrar em desespero nesses momentos e deixar Deus nos mostrar aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele deseja, e Ele sim pode mudar o curso, mudar tudo na nossa vida. Nós fomos a Arcos, eu não esperava ir a Arcos, sou honesto com os irmãos, até pela idade, mas de repente havia o apelo, havia um grupo ali, havia a oportunidade de semear a palavra de Deus naquele lugar. E então eu tive que me recorrer ao velhinho Caleb, lá do livro de Josué. Ô velhinho bom! E disse: eu vou conquistar, não precisa de ajuda de ninguém, vou eu. E assim então nós estamos indo ali na dependência de Deus, para que Deus possa fazer uma obra naquele lugar, e que nós possamos ser um instrumento dele ali. Amados irmãos, só Deus tem poder para nos restaurar, só Deus pode nos dar a cura emocional, a cura espiritual que nós precisamos, só Deus pode fazer essa restauração em nossa vida, fazer um grande milagre na nossa vida. E assim então, como os rios invernais que rasgam as areias escaldantes do deserto do Negueb, o maior deserto da Judeia, Deus também faz a nossa alma florescer em tempos de sequidão. Ele mesmo nos concede um novo vigor espiritual e transforma os nossos vales em mananciais cheios de vida. Se nós, amados irmãos, precisamos olhar o passado com gratidão, se devemos olhar o presente com súplicas, nós devemos olhar o futuro com esperança. Versos 5 e 6 diz: os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
Depois, amados irmãos, de olhar o passado com gratidão e para o presente com súplicas, então o salmista agora ele olha para o futuro com esperança. O amanhã é tempo de semeadura. Nós estamos aqui numa região rural e os irmãos entendem bem esta linguagem, lançar a semente na terra. Existe até uma brincadeirinha que alguém passando na estrada pergunta para seu carro e pergunta a um camponês: essa terra aqui dá arroz? Ele diz: dá não. Dá soja? Dá não. Dá milho? Dá não. Olha, mas essa terra aqui não dá nada. Ele vê, se plantar não dá nada. Ele: não, se plantar é outra história, não é? Então nós vamos colher, o lavrador vai colher, se ele plantar, ainda que a sua plantação leve-o a derramar lágrimas. E nós aqui precisamos entender isso também do ponto de vista espiritual. Os irmãos são convocados por Deus para lançar a semente do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, a semente da salvação em Jesus, a cidade de Cássia. Quem é responsável para encher essa cidade com a mensagem de salvação? É a Igreja Batista Macedônia de Cássia. Pastor, mas tem ali outra igreja, é maior do que a nossa. Tem outra ali, tem mais dinheiro do que a nossa. Eu não sei se elas têm o Evangelho puro, se estão firmes na palavra de Deus. Se tiver, eu gostaria que individualmente cada uma pensasse que a responsabilidade fosse dela. Porque se cada igreja que prega o verdadeiro Evangelho pensar que a responsabilidade de ganhar almas para Cristo é dela, então nós vamos ver almas sendo ganhas realmente para Cristo e não apenas, às vezes, sendo inseridas no rol de membros da igreja. Os irmãos precisam pensar nisso. Nós somos pequenos. Bem, eu citei Caleb, vou eu só com os meus filhos. Só minha família, nós vamos lá, nós vamos guerrear. Por quê? Porque nós temos Deus ao nosso lado. Dia 28 agora, eu batizei 4 pessoas. Uma das pessoas foi ganha lá em Maringá, no Paraná. Ele saiu, ele foi falar com um rapaz que podia ser vendedor na região de uma fábrica de puffs dele, e ele foi tendo problemas no carro, problemas daqui até Maringá, e ele chegou lá arrasado, e aquele irmão levou ele à sua igreja, e era uma quarta-feira, e ele participou do culto, e os irmãos oraram por ele, e depois o pastor Claudemir, que eu não conheço pessoalmente, falou de Cristo a ele, e ele recebeu Jesus. Pastor Claudemir passou o telefone para o pastor Luiz Miguel, porque não conhece a gente. Pastor Luiz Miguel não tem pastor lá, passou para a gente. Irmão, a fábrica dele fica menos de 500 metros da minha casa. Eu estava entre a fábrica dele e uma loja que a esposa dele tinha. Então nós fomos trabalhar com ele. Precisou um trabalho grande. Graças a Deus, ele não tinha erros doutrinários, não participou de outros grupos. Mas ele tinha alguns problemas na sua fábrica, problemas no seu lar. Resumindo, anteontem nós encontramos e ele chegou à conclusão: se eu não tivesse recebido a Cristo naquela oportunidade, hoje eu não teria família, hoje eu não teria empresa, teria acabado. Ainda está lutando com a empresa e a família vai bem, graças a Deus, mas ele foi lá e voltou de lá salvo. E aquele menino que os irmãos viram ser batizado, ele morou lá
na região de Curitiba, e ele foi ganho para Cristo pela irmã Margarete, esposa do pastor Jair, e ele deu o testemunho dele. Então eu batizei 4, eu ganhei 2, os outros 2 foram ganhos por outros amados irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos semear. Hoje eu falei com o pastor Claudemir, eu mandei as fotos do batismo para ele, e ele se alegrou e disse: irmãos, isso é muito bom, porque a gente prega e às vezes a gente não está vendo o resultado aqui, e Deus está dando o resultado lá na frente. Nós temos aqui vários bancos. Quantos dos irmãos gostariam de ver esses bancos cheios de pessoas? Quantos irmãos têm orado para que venha pessoas preencher esses bancos aqui? Quantos? Se você tem orado, então agora eu vou te dizer uma coisa. Você precisa entender que você é a solução de Deus para encher esses bancos. Qualquer motivo que eu ore, eu orei por Arcos. Chegou o ponto que eu tive que dizer: Senhor, eu estou pronto para ser a solução, para que Arcos tenha um obreiro, um missionário, um pastor que possa pregar a palavra de Deus ali. Os irmãos precisam entender isso, e em fazendo isso, na dependência de Deus, os irmãos vão ver vidas sendo salvas, lágrimas dos irmãos derramadas no início, mas depois de alegria. É interessante olhar para a vida do lavrador. No momento que ele planta, é só trabalho. É trabalho, trabalho e mais trabalho. Mas e quando vem a colheita? É alegria, é alegria, é alegria. Então que os irmãos possam entender que Deus sim quer que os irmãos olhem para o futuro desta igreja cheio de esperança, certos, cientes de que Deus pode sim trazer almas. Ele tem pessoas nessa cidade para serem confrontadas com o Evangelho e para ser salvas. Ah, pastor, mas eu já falei, aquele não quis, aquele outro não quis, aquele outro não quis. Problema dele. Ele vai resolver com Deus. Mas entre os que você fala, alguém vai querer. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer a obra através de você. Hoje, amados irmãos, Deus nos convoca sim para sermos cooperadores dele. Ele concede-nos graça de investirmos nosso tempo, nossos bens, nossos talentos, nossos dons em seu trabalho. Portanto, levantemo-nos, irmãos, e coloquemo-nos ao dispor de Deus. Senhor, ousa-me, conforme Isaías disse. O Deus da nossa salvação e da nossa restauração, agora Ele quer alistar-nos em seu trabalho, em seu exército, para nós levarmos a mensagem de salvação. E nós precisamos arregaçar as mangas e ir à obra sem esmorecer. Lançar a semente com a certeza de que o crescimento é Deus quem dará. É Ele que vai fazer a obra. Você tão somente será um instrumento nas mãos dEle. Que possamos, amados irmãos, suplicar como o salmista, que Deus possa nos tirar do cativeiro atual, do marasmo, que nós possamos ir avante, que nós possamos não olhar para as misérias dessa vida, que nós possamos não ficar olhando para o lugar que nós estamos da nossa existência.
e que as torrentes semelhantes às do Neguebe, torrentes de bênçãos, sejam a verdade em sua vida, tornando-a plena, tornando-a feliz. Não há, amados irmãos, alegria maior do que quando você vê alguém recebendo a Jesus e sendo salvo. Eu nunca esqueço da minha filha, Laís. Nós estávamos em São Joaquim da Barra, e um dia ela falou com uma jovem, e a jovem aceitou a Cristo. E no domingo aquela jovem, mais ou menos da sua idade, foi à igreja, e ela apresentou ela à frente da igreja como tendo tomado uma decisão, e as duas foram à frente da igreja, abraçadas e chorando, chorando, chorando. Amados irmãos, eu nunca vi um choro tão gostoso como aquele. Não era choro de desesperança, não era choro de angústia, era choro de alegria por ver alguém sendo salvo. Tenha essa experiência, experimente isso na sua vida. Entenda que aqui em Cássia, você é alguém escolhido por Deus para lançar a semente e para levar pessoas a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso é fazer missões.